Oi, gente! Voltei, né? Enfim, realmente eu passei muito tempo afastada, mas é porque as aulas começaram, o trabalho começou e eu fiquei sem tempo, de verdade. Não foi nem muito por isso, foi porque minha mãe veio, novidade. Minha mãe e minha irmã vieram, para aqueles que não sabem, a minha irmã, minha mãe e assim, toda a família da minha mãe, eles moram em Manaus. Então elas duas vieram passar as férias aqui de janeiro comigo. Elas chegaram dia 16 de janeiro, ficaram até o dia 5, porque elas ficaram pro meu aniversário, que foi dia 3 de fevereiro, tá? Quem não sabe também. Então, a semana ficou bem conturbada, indo pra praia. Ó o bronze da garota. Não estou mais nos Estados Unidos. Indo pra praia, passeando e ao mesmo tempo começaram as aulas de 1º de fevereiro, lá onde eu ensino, né, dança, que eu tô trabalhando. Quem viu meu vídeo do trabalho viu que eu estou coordenando a dança lá em uma escola de artes. E começaram as aulas da faculdade também, né? Voltei pra faculdade, me destrói, não conheço ninguém. Enfim, mas hoje eu acabei de acordar, e realmente estou com a cara que acabou de acordar, porque eu acabei de acordar quase assim, meia hora atrás. E eu resolvi, vou fazer logo o vídeo, porque senão eu não vou ter mais tempo e eu vou acabar esquecendo, não vou fazer mais nunca, né? E eu tinha aqui as perguntinhas e as ideias que as pessoas tinham me mandado um tempo atrás. E eu resolvi falar de duas delas que são relacionadas. Então, uma que foi a pergunta da Stephanie. Ela quis saber como é que anda o meu relacionamento com a minha família depois que eu voltei, com a minha host family. E a outra é a da Débora, que ela deu uma ideia de eu falar sobre como é que é a aceitação das crianças e o relacionamento com a host family quando você chega lá, tá? Então, como essas duas estão relacionadas, eu vou falar delas. Gente, me desculpem os efeitos sonoros, que vocês sabem, né, que no meio rua faz muito barulho, então vaza tudo pro vídeo. Me desculpa. Então, quando eu cheguei lá, né, sexta-feira, último dia do treinamento, vamos para a casa da host family, você tá com aquela ansiedade, aquele nervosismo tudo ao mesmo tempo, né, como é que eles são, assim, pessoalmente. Você já falou por telefone, já viu por Skype, mas algumas nem isso. Então você fica, né, com aquela ansiedade. E aí chega o grande dia. Aí minha família, eu já me dava muito bem com eles antes, porque a gente conversava muito pelo Skype. Então a gente já tinha meio que assim uma relaçãozinha bem legal, sabe? De conversar sobre tudo, de papear mesmo, de conversar assim 2 horas no Skype. Então eu já me sentia assim bem mais próximo deles. Parecia que eu já conhecia eles. E isso é muito bom, que você vai mais segura, né, pra encontrar desconhecidos. Parece que você já conhece. E aí chegamos lá, antes de eu chegar no treinamento, então quando eu cheguei no treinamento eles já mandaram vários e-mails pra mim, com números de cartões de telefone que eu pudesse ligar pra eles, pra eu não gastar o meu dinheiro, né, já começa por aí. E aí eu liguei pra eles pra dizer que eu já tinha chegado no treinamento, que tava tudo bem, blá blá blá, liguei pra eles pra avisar do meu voo. Quando eu tava lá no aeroporto eu liguei de novo pra avisar porque meu voo tinha atrasado, ia atrasar 1 hora. Então, já tinha esse relacionamento antes de se encontrar pessoalmente. Daí, fui para São Francisco, né? Peguei o voo em Nova York com mais umas 2 ou 3 meninas, acho que mais 2 meninas. E fomos para São Francisco. Quando eu cheguei lá, eles estavam esperando no aeroporto. Estavam os pais e a menina de 4 anos, que na época ela tinha 4 anos. E o bebê, como ele era bebê e era de noite, ele tinha ficado em casa com a au pair antiga, que ela ainda estava lá quando eu cheguei. Ele tinha ficado em casa dormindo, né, porque ele estava dormindo. Daí fomos, né? Eles me receberam lá, a pequenazinha, linda, toda amável, super me abraçando, me beijando. Eles me levaram um ursinho com uns daqueles balões de ar, assim, de boas-vindas. E, né, foi aquele abraça, tudo bem, como vai? Tiramos fotos, aí eu tenho a minha primeira fotinha com a menina no aeroporto.
E fomos jantar. Nós fomos jantar em uma cidade, eu pensava que era em São Francisco na época, porque eu não conhecia. Mas aí depois eu perguntei pra eles, e até um dia que a gente tava passando por essa cidade, disseram, cara, foi aqui que a gente veio jantar quando tu chegou. Então foi uma cidade, assim, entre São Francisco e a cidade que eu moro. Tá, e nós fomos jantar lá, eu não conhecia ainda nada, assim, de comida. Era um restaurante normal, com comida normal, mas, assim, os temperos dos Estados Unidos, e principalmente da Califórnia, que tem muita influência mexicana, são diferentes. E aí eu perguntava, é apimentado, não é apimentado, sabe? Aí eles diziam assim, não, mas é só um pouquinho, mas assim, tu nem vai sentir. Mas esse só um pouquinho que tu não vai sentir, pra eles, é muito pra você que não gosta de comida apimentada. Então, lá me vem um espaguete com um molho apimentado, que eu não comi todo. Acho que eu não consegui. Mas enfim, aí, né, lá a meninazinha já fica, né, a criança já fica toda querendo brincar com você. E você morta de cansada da viagem, tendo que ser simpaticíssima e super querida com a piveta, porque ela quer brincar, E a minha, no caso, fala pelos cotovelos. Combina comigo, né? Enfim, mas assim, eu estava muito cansada e ela lá falando inglês. E tudo mais. Assim que a gente tava brincando lá pintando o cardápio do restaurante e depois fomos embora no carro de novo. Fala. E eu, gente, muito cansada. E aí eu fui fazendo as brincadeirinhas lá com ela e ela foi se acalmando, porque ela tava muito excited, sabe? Ela tava muito animada. Então eu fui fazendo brincadeirinhas com ela pra ela se acalmar e aí a gente chegou na casa. Chegamos lá. Tava na hora, já a mãe disse que ela tava na hora dela ir dormir, ela deu um chilique porque ela não queria dormir, ela queria ficar comigo. E eu falei com a menina que ficava lá no pé antiga, que foi super simpática comigo, o bebê já tava dormindo. Depois eles foram me mostrar a casa, me levaram lá pro quarto, me mostraram o meu quarto, perguntaram se eu queria alguma coisa, eles sempre muito simpáticos, muito prestativos. Super animados, assim, eu vi que eles estavam animados de uma pessoa nova, tá na casa deles. E depois a gente ficou conversando um pouco, depois a menina, ao pé na antiga lá, super gente boa, chegou e foi conversar comigo lá no meu quarto, ficou conversando, explicando as coisas. E ela também tava arrumando a mala dela, nós fomos conversando um pouco. Depois eu fui tomar um banho e fui dormir, que eu tava muito cansada, né? E aí a semana foi assim, no outro dia eu conheci o bebê, quando ele acordou, aí ele ficou olhando assim pra mim, ele tinha 7 meses, né? Então ele ficou olhando assim, mas foi assim pro braço normal, brincava normal, era um bebê, ele não sabia muito, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. E pronto, a semana decorreu assim, eu aprendendo as coisas, de noite eu ia andar de carro com o meu host, que ele queria ver como é que estava a minha direção, como é que eu tava dirigindo e tal, de boa, normal. Me ensinou os caminhos, nós fazíamos o caminho da escola da Avery, da natação, sabe? Fazia os caminhos normais pra eu já ir me acostumando assim com a cidade, com as regras de trânsito, ele ia me explicando. E aí foi isso, e a aula da ia me explicando assim, né, que horas é que eles comiam, o que tinha que colocar na bolsa para levar, e tinha fralda, tinha mamadeira, essas coisas normais. E de noite, toda noite já tinha um jantar, sentava todo mundo na mesa, ia jantar. Alguns dias eu fui pra academia com a au pair antiga. E a semana foi passando assim, né? No final de semana, na sexta-feira que eu cheguei, o final de semana, assim, sábado e domingo, eu passei todo com os host parents, assim. A menina, ela ia sair com os amigos dela, e eu passei todos com eles. Então, eles me levaram no shopping, eles me levaram em Stanford, eles me levaram pra passear. E foi muito legal, né? Assim, eu me senti bem querida quando eu cheguei, inclusa, né? Em todas as atividades da família. Eles faziam questão de me levar para os lugares e perguntavam se eu queria entrar em contato com algum au pair, se eu queria sair, se eu quisesse sair com alguma menina que eu fiz amizade no treinamento, eles iam me deixar me buscar, não tinha problema, sabe? Bem prestativos mesmo. Aí eu entreguei os presentes e eles ficaram bem felizes. A menina surtou, pirou na batatinha com a Emília.
né? O bebê não faz muita questão. E eu dei um livro pra eles, dei umas coisinhas de uns enfeites pra casa, dei um centro de mesa, as coisinhas bestas, sabe? Mas foi bem legal. E assim, deixa eu passar esse. O meu rosto, assim, eu achava ele bem mais presente do que a minha rosto, mesmo ele trabalhando muito, assim como ela. Mas, assim, quando ele tava lá, parece que ele tava lá, sabe? Quando ela tava lá, ela não tava lá. Ela tava pensando em outra coisa. Porque, e eu entendo, ela é produtora de eventos, né? Eu sei como é que é. E você fica realmente pensando em zilhões de coisas ao mesmo tempo. Infelizmente. Mas é a vida, né? Eles têm que trabalhar. As crianças reclamavam, mas eles tinham que trabalhar para poder, né, pagar as coisas e tal. Então, assim, a minha relação com eles era das melhores, a minha host family. Eu me senti em casa, e principalmente por tudo que eles fizeram por mim. Eles, assim, tanto em questão, assim, sentimental como questão material, eles pagaram muitas coisas pra mim, muitas coisas que eram, assim, que a Alpé tem que tirar do bolso dela, assim, pra agência, pagar a tax no final do ano, mesmo alguma matrícula de alguma coisa que saía da minha bolsa. Eles faziam de tudo, assim, por mim. Médico, como eu tinha o plano, né? Mas teve uma época que no meu segundo ano eu não fiz o plano completo. Eu fiz só o básico. Porque eu não sabia. Eu pensava que quando você estendia, já estendia, o plano já estendia com você. Mas não, você tem que pagar de novo pro plano completo. Pelo menos a Cultural quer. E eu não sabia disso. Eu só vim descobrir isso quando eu tive um problema de saúde. E aí eles me ajudaram, certo? Eles pagaram tudo pra mim. E eles me tratavam como filha, realmente. Eles disseram isso pra mim: Carol, a gente tá fazendo isso por você, porque você é como uma filha pra gente. Então, eu me sentia assim mesmo, né? Às vezes eu não me sentia, porque você não é, mas eram raras as vezes, assim. Eu me sentia mesmo muito da família. Eu e a minha host, como eu disse, né, que ele era mais presente, blá, 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 mas eu e minha host, temos os mesmos gostos, né? A gente gosta da mesma profissão. Tanto ela é produtora de eventos, como trabalha com dança, e eu também, né? Trabalho com dança, também produzo eventos. E então nós tínhamos muitas coisas em comum, nós gostávamos dos mesmos programas de televisão. Então toda noite a gente tinha um programa pra assistir. E às vezes eu tava no meu quarto e ela me mandava uma mensagem: Ei, vamos assistir o programa tá hoje? Vamos, aí eu desci correndo. Aí a gente ficava lá sentada no sofá, nós duas com a perna pra cima, tomando sorvete. Meu rosto tava trabalhando lá no escritório dele, ou lavando a louça. E nós ficávamos lá assistindo e comentando e rindo juntas. Era assim, foi uma coisa que eu senti muita falta mesmo, foi desse momento. Depois que eu voltei, eu senti falta desse momento assim, né? Que nós estávamos sempre de noite assistindo alguma coisa, todo mundo junto, eu, ela e ele. Porque às vezes ele assistia, tinha uns programas que ele gostava de assistir. Top Chef. Todo mundo assistia junto. Então todo mundo ficava morrendo de vontade de comer. Mas aí tinha, assim, momentos de integração, sabe? Por isso que eu me sentia, assim, muito da família. E eles me tinham muito, assim, próximo deles. Porque eu sempre tava perto. Não era, assim, não era coisa forçada. Nem forçada da parte deles, nem forçada da minha parte. Simplesmente acontecia. Nós gostávamos das mesmas coisas. Então nós sentávamos pra assistir as mesmas coisas. E gostávamos de ir aos mesmos lugares também. E aí ia todo mundo junto. Sabe? Assim, como uma família mesmo. Minha relação com eles era bem natural. Em relação com as kids, no começo era bem fácil, né? Mas depois as kids vão crescendo e aí você vai vendo as dificuldades. O menino fez 2 anos, né? Aquela idade linda. A menina fez 6 agora. E nesse intervalo, então você vai, né? Colocando os seus métodos. Então eu botava moral mesmo nelas. Tava mesmo. Eu era a bicha ruim. Podia me chamar de ruim. E assim, eu brigava com eles, não brigar, de bater, de nada, nem de gritar. Era chamar a mesma atenção, ensinar, né, dizer que pode, que não pode. Colocar a moral mesmo até na frente deles. Porque eles, como eles passavam muito tempo fora,
E eles, quando voltavam pra casa, sentiam culpa de chamar a atenção, brigar com as crianças, porque eles passavam muito tempo fora. Então, quem fazia esse papel era eu mesma e fazia na frente deles. Se ela fizesse alguma coisa que estava errada, eu dizia, não pode fazer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E eu falava na frente deles, não tem problema nenhum, não. Eles nunca me chamaram a atenção por causa disso. Nunca disseram que não podia fazer. Quem tinha que fazer era eles. Porque eles não faziam mesmo. Então, era raro, eles faziam, mas era muito raro. No final de semana, assim, quando eles passavam o final de semana com as crianças, aí eles viam que o bicho pegava, então eles falavam, mas de noite, assim, normalmente, não. E as crianças me obedeciam mesmo, e teve uma época, assim, que eu tava bem mãe, que eu já tava desesperada, que eu não aguentava mais ser mãe, eu tava me sentindo mãe das crianças. E foi na época que a relação tava muito forte, tanto de afeto como de educação, sabe? E eu me apeguei muito a eles se apegaram muito a mim quanto a isso. E foi um momento tenso, mas tudo deu certo. A minha despedida foi bem triste, né? Porque foi aquela tristeza, todo mundo chorando. Um mês antes eu chorava toda noite. E acho que eu já falei sobre isso. Mas eles disseram pra mim, né? Fizeram um cartão lindo pra mim. Me deram presentes, agradeciam, não se cansavam de agradecer tudo que eu tinha feito pra eles. Ele foi me deixar no aeroporto com o bebê, porque a menina tinha aula e a minha host tinha que trabalhar, tinha que deixar ela na escola e trabalhar. E aí ele foi me deixar, ele chorou muito. Nossa, quando eu vi o pai chorando, eu digo, gente, de produção, o que tá acontecendo? Mas eu chorei muito, muito mesmo, fiquei muito triste, desesperada. Mas acontece, né, gente? Você tem que vir embora e tal. As coisas acontecem. E eu tenho contato com eles, sim, respondendo a outra pergunta, como é que tá a minha relação com eles. A gente troca e-mails quase todo dia. Eu troco mais e-mail com o pai do que com a mãe, porque ela não responde nunca. Tipo, eu mando 10 e-mails, eu mando 10 e-mails pra ele, 10 e-mails pra ela responde um, ele responde todos. Porque, né, ela não lembra das coisas. Enfim, a gente se fala por Skype, troca muito e-mail e marca o Skype, e a gente se fala por Skype normalmente no final de semana. E aí eu falo com as crianças, falei com eles agora sábado. E aí a minha pequena caiu o dentezinho da frente e um de baixo. Tá sem dente, tá com a janelinha. O menino tá enorme, falando tudo e mais um pouco. E assim, eu vou vendo o crescimento deles e é muito legal. Além de eu ainda conversar muito com a Alpé que tá lá, eu ensino muita coisa pra ela, dou muitas dicas. Ela me pergunta sempre sobre como fazer isso, como não fazer aquilo. Então eu vou acompanhando o crescimento deles aqui mesmo de longe e continuo tendo uma relação muito boa com eles. Se acontece alguma coisa lá, algum problema de dinheiro, de assim, conta que ficou pra mim, eles sempre me mandam, algum papel que chegou, eles sempre me informam o que tá acontecendo. E é assim, a relação continua e eles disseram que eu vou ser muito bem-vinda quando eu voltar lá e eles também vão ser muito bem-vindos vindo me visitar. E ficou uma relação muito bacana, como o intercâmbio tem que ser, né? Essa troca realmente de cultura e de famílias e de amizade e que não fique só ali no intercâmbio, que quando acabe ela continue. Então a minha experiência foi muito boa durante o intercâmbio e ela continua depois do intercâmbio. Tá? Eu espero que ajude muito a vocês esse vídeo, que eu tô respondendo as perguntinhas devagar e agora vocês vão ter que ter mais paciência comigo, porque realmente eu tô trabalhando muito. Certo? Eu saio 7h30 de casa, 7h30, eu saio 6h30 de casa e só chego 9 horas da noite, 10 às vezes, então, né, só um pouquinho de paciência com a Carol, mas eu vou respondendo assim as mensagens no Facebook, eu sempre respondo, não pode reclamar disso, eu sempre respondo as mensagens no Facebook e os comentários no YouTube, e às vezes eu respondo com muito atraso, mas eu respondo, tá? Beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.